paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida poderosamente, amém? Quero estar compartilhando aqui com vocês hoje, queridos, um trecho da Bíblia, o qual está escrito no livro de Mateus capítulo 7, no versículo 48, aliás, no 18 ao 22, que é um texto que mostra o quão é difícil nós seguirmos a Jesus, né? Há quem acha que é fácil, há quem acha que é difícil, mas a palavra aqui que Jesus nos fala é algo para nós pensar, meditar, se realmente é fácil ou se realmente é difícil nós seguirmos ao nosso o Mestre Jesus. Ele diz assim, na palavra que diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro discípulo disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha a resposta de Jesus aqui, quando um dos seus discípulos, quando Jesus havia dado a ordem para eles atravessar o outro lado do mar, porque Jesus sempre mandava os seus discípulos ir na frente, e ele ia aos montes orar. E numa dessas que Jesus mandou eles atravessar para o outro lado do mar, então um mestre da lei questiona Jesus. Na verdade, ele responde para Jesus, dizendo assim: mestre, para onde tu for, eu também irei, né? Ele diz aqui: aonde tu for, eu também te seguirei, por onde quer que tu vá. E Jesus, ele conhecendo, o coração das pessoas, Jesus já foi logo no profundo e disse para aquele mestre: olha, as raposas têm toca, têm covil, e as aves dos céus, elas têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso mostra, querido, que muitas pessoas eles seguem a Cristo com o intuito de conquistas, de conseguir muitas coisas, mas sendo que o próprio Jesus, sendo o Deus que se despiu de toda a sua glória e se fez do mais humilde dos homens, se fez pobre e pecador por nós, ele mostra que ele mesmo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus, quando ele andava, ou ele mandava os seus discípulos ministrar para alguns lugares, ele falava assim: não leva dinheiro, não leva bolsa, não leva ouro, não leva comida, não leva nada, porque ele o sustentaria. E a nossa segurança está em Deus. Assim como os discípulos também, ele os assegurava que não faltaria nada. Embora parece que nós vai ter necessidade das coisas, mas sempre Deus ele supre. Quando Jesus ele mandou os seus 70 discípulos a ministrar pelas cidades, ele não deixou que levasse nada e nem pedisse nada, mas somente levasse a palavra de Deus. E também o próprio Jesus, ele não andava com nada, mas por onde Jesus andava, não faltava nada para ele e nem para aqueles que estavam com ele. Assim também serve para nossos dias de hoje. Nós não temos que seguir a Jesus ou servir a Jesus pensando em conquistas, porque
todas essas coisas são passageiras. O que Deus deixou para nós foi para que nós entendêssemos a sua missão aqui na terra, como uma missão salvífica, né, para a humanidade. Toda a humanidade ela foi salva e remida pelo sacrifício de Cristo. Então nós recebemos essa revelação de Deus grátis, né, digamos assim, grátis. Nós recebemos essa revelação de Deus de graça. E de graça também nós vamos ter que entregar. Então nós não podemos servir a Cristo achando que Cristo é aquele que só tem bênçãos para a nossa vida. Não é assim que funciona. Jesus é bem claro quando ele disse para aquele mestre, olha, os passarinhos têm onde dormir nos seus ninhos. As raposas, ela tem toca para se socar lá dentro, elas são protegidas. Mas o Filho do Homem não tem. Aquele que segue a Deus, ele não tem luxúria. Aquele que segue a Deus, ele depende exclusivamente de Deus. Ele não tem uma segurança terrena. Sabe, muitas pessoas querem servir a Cristo, mas eles querem ter uma segurança total que nada vai te faltar. E por muitas vezes acontecer ao contrário, quando nós, na verdade, começamos a servir a Cristo, as coisas mudam de figura. Parece que no início tudo melhora. Algumas coisas sim melhoram porque Deus ele já nos sela com o Espírito Santo, isso é verdade. Mas algumas circunstâncias elas começam a mudar para pior, porque Deus ele começa a nos limpar. Deus começa a nos arrancar das imundícias, dos enganos, dos charcos de lodos que essa vida nos aprisiona ou aprisionava. Quando nós conhecemos a Cristo, muitas vezes nós tínhamos fartura de bens materiais, digamos assim. Mas quando nós conhecemos a Cristo, algumas coisas elas mudam. Mas por que elas mudam? Porque Deus, ele muitas vezes, ele nos deixa na sua dependência. Porque se nós não tivermos na dependência de Cristo, querido, nós não exercitamos a nossa fé. Se nós tivermos tudo o que nós queremos, logo nós não precisamos de Deus. Se nós temos 100% de saúde, nós não nos recorremos a Deus. Se nós temos um emprego que é farto, se nós temos um emprego que vai nos trazer uma grande segurança para toda a nossa vida, logo nós também não nos preocupamos com a intervenção divina. Se nós temos uma família 100% perfeita, nós também não precisamos estar pedindo nenhum favor para Deus. É aí onde está o segredo. Deus, ele sempre deixa os seus justos viver pela fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé não é ter tudo, não é ter suprimento de tudo, mas é viver completamente dependendo da graça de Deus. E depender da graça de Deus não é fácil, porque muitas pessoas se enganam. Porque eu sirvo Cristo, eu tenho que ter isso. Muitas vezes nós nos indignamos, porque nós nos achamos que somos injustiçados. Mas será que realmente somos injustiçados? Será que Deus ele não está no controle da tua vida? Por que tu está passando por essa situação? Por que eu também já passei por muitas situações difíceis que eu não queria entender, compreender com minha mente humana. Mas a mente de Cristo, ela é bem maior, mais sábia do que a nossa mente. Ele sabe que todas as coisas que nós passamos, e ele diz isso na sua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu chamado. Se tu tem algum chamado de Deus para servir, se tu tem algum chamado para entrar no reino dos céus, querido, todas as coisas contribuem para o teu bem. Muitas coisas acontecem na tua vida, o qual você não encontra explicação, e também às vezes Deus não te explica nada. Mas saiba que tudo isso que tu está passando, que tu goste ou tu não goste, isso vai servir para o teu bem. Porque muitas coisas nos são arrancadas de nós e muitas vezes dói, né? É como um dente que
ele está às vezes na boca da pessoa e ele deveria estar servindo, mas ele está ali doendo, né, a vida inteira. Enquanto você não tratar aquele dente ou arrancar ele dali, ele vai te fazer mal a vida inteira. E às vezes ele tem que ser arrancado para poder você sarar. E para você sarar, às vezes dói. A dor do dente é terrível, na verdade. Muitas coisas que às vezes estão na nossa vida fazendo sofrer, Deus arranca. Deus tira fora para que nós possamos ser curados das dores. Hoje nós podemos estar sofrendo dores, porque Deus ele está nos tratando. Deus ele está operando na nossa vida. E às vezes o tratamento, como se diz, é um tratamento que Deus faz com as nossas vidas, como o oleiro faz com o vaso, né? Um tratamento bem difícil, porque o vaso, ele para chegar a um ponto de estar perfeito, ele passa por um tratamento muito difícil, e a gente sabe o processo do barro até virar um vaso de preciosidade na mão de Deus. Então assim somos nós. Mas essa palavra fala, querido, que nós, para servir a Cristo, não é fácil. Porque para nós servirmos a Cristo, nós temos que negar a nós mesmos, como a palavra diz em outras partes. Olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, logo nós também temos cruz para carregar. A cruz que Deus fala na vida de cada um é o seu negar a si próprio. Porque muito difícil é o homem dominar a si próprio, os seus desejos, o seu próprio ego, o egocentrismo. O homem ele tem o desejo de sempre de conquista. Isso já está inserido no coração do homem. O homem sempre guerreou, batalhou pelo poder, pela graça, pela glória. E isso é difícil de tirar do homem. O homem quer ser sempre o maior. Mas Jesus, ele ensinou que nós temos que ser o menor. Como Jesus lavou os pés dos discípulos, assim ele ensinou que nós também lavássemos os pés dos outros, dos menores. O maior tem que servir o menor. E Jesus lavando os pés dos discípulos, eles não entendiam isso, porque como pode um mestre lavar o pé dos seus discípulos? Como pode o Senhor lavar os pés dos seus empregados? Jesus diz, hoje vocês não entendem, mas amanhã vós entendereis, Pedro. Porque, queridos, sinônimo de humildade, simplicidade. A palavra de Deus diz, se tu tens o que comer, se tu tens o que beber, dê por satisfeito. É muito difícil, queridos, ver um justo. Eu nunca vi, como a palavra de Deus diz, o salmista diz, nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós somos justificados por Deus, se nós já fomos escolhidos por Deus para estar servindo, seguindo, com certeza, querido, Ele não vai deixar te faltar nada. Você pode estar passando pela necessidade que for, a tribulação que for, mas eu creio que tu não vai perecer de fome. Se tu está em Cristo, uma nova criatura é, e tu pode estar sendo forjada pelo fogo, mas é certo que Deus vai te dar a vitória. É certo que Deus ele não vai te deixar só desamparado. Não é fácil servir a Jesus, porque nós temos que crer em todo o tempo. E aí onde está o segredo? É confiar, é crer, é realmente acreditar, ter a certeza que a situação que tu vive, ela vai ser mudada. Vai passar assim como todas as coisas passam, todas as coisas passam. As coisas boas passam, as coisas más também vão passar. Porque como Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo para tudo. A tua aflição pode estar durando um tempo, mas não vai ser para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Então saiba que não é fácil realmente servir a Cristo. Não é fácil seguir a Cristo. Nós temos que negar, muitas vezes, como ele disse nesse versículo, até mesmo os nossos parentes. Nós temos que abrir mão, às vezes, da nossa própria família. Deus diz que aquele que ama pai, mãe, filho, irmão, primo, sobrinho, casa, propriedades, mais do que a ele, não é digno dele. Nós temos que colocar o nosso amor, o nosso coração em Deus, primeiramente.
A palavra dele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem do que comer, nem do que beber, nem do que vestir. Pois os pagãos, os incrédulos, eles também correm atrás dessas coisas. Então, nós não temos que andar ansioso por coisa alguma. Por que o nosso coração muitas vezes está triste, está abatido? Porque ele sente falta de alguma coisa. E por ele sentir falta de alguma coisa, nós nos sentimos na obrigação. Aliás, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos dar. Deus não tem a obrigação de te dar nada e nem me dar nada. O que Deus te deu e o que Deus te prometeu é que não faltaria nada do que você precisa, realmente necessita. Muitas vezes nós queremos coisas supérfluas. Coisa que hoje você consegue, amanhã já esqueceu, não quer mais. Hoje você pode estar perdendo a vida, perdendo a paz por algo que não é precioso. Precioso é o reino de Deus. O teu maior tesouro é o reino de Deus. Onde está o teu coração? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A palavra de Deus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, o ferrugem consome, a traça come. Mas acumulai tesouros no reino do céu, onde a traça não come, o ferrugem não consome e o ladrão também não pode roubar. O teu tesouro, querido, ainda é o reino de Deus. Deus preparou algo poderoso para mim, para a tua vida. Mas aqui nós também temos que pagar um preço para conquistar. O reino dos céus, ele é conquistado à força. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer o mundo, É mais fácil o homem dominar o mundo inteiro do que a si próprio, a palavra de Deus diz. Então, seguir a Jesus é ter autodomínio. E isso é fruto do Espírito Santo. Você tem que ter paz, domínio, longanimidade, alegria, amor e outras coisas mais. Mas negar a si próprio é um grande desafio. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Esse é o mandamento que ele nos dá. É fácil? Não é fácil. Porque muitos estão morrendo, porque muitos estão sofrendo, porque eles não negam os seus prazeres carnais. Muitos não conseguem parar e largar os seus desejos, as suas concupiscências, as suas práticas pecaminosas que são prazerosas. Quantos não conseguem largar a prostituição? Muitos gostam. Sexo é bom, sexo é maravilhoso, mas quando está fora do padrão de Deus, se torna pecado. E por ser pecado, muitas vezes as pessoas preferem viver em cima do pecado, viver na imundície, a seguir a Jesus. Mas eu não consigo. Se tu não crer, se tu não lutar contra a tua fraqueza, tu não consegue. Mas se tu lutar, tu consegue vencer o pecado. Porque é Deus que ajuda. E é o Espírito Santo dele que te convence de todo o mal. Então, para nós seguirmos a Cristo, é negar a nós mesmos. É negar os nossos prazeres. É não fazer a vontade do nosso adversário, mas fazer a vontade de Deus. É praticar a palavra de Deus. É seguir a palavra de Deus. É não dar lugar para o diabo, mas sim fazer a vontade de Deus. Como a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se nós resistir os nossos desejos pecaminosos que partem a partir da nossa mente, a nossa luta, a nossa batalha está a partir da mente. Então a mente é o nosso campo de batalha. Quando nós nos preparamos mentalmente para seguirmos a Cristo, nós vamos conseguir. Mas primeiramente, nós temos que saber, não é fácil. Existe uma luta entre a carne, e o Espírito. Então nós temos que saber a quem nós queremos seguir. Um evangelho de facilidade, ou um evangelho de verdade, que salva, que cura, liberta e quer levar você para morar no céu. A palavra de Deus quer que você seja salvo.
O Evangelho é poder de Deus para a salvação de almas. Não é um Evangelho para que você venha se beneficiar de bênçãos materiais, mas sim bênçãos espirituais. Deus quer que você seja cheio da presença, do poder, da graça do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e saiba, não é difícil, não é fácil realmente servir a Cristo. Ele é algo que você tem que lutar para continuar no caminho. Mas também eu quero dizer que é algo prazeroso quando você aprende a lutar e vencer a cada dia em Cristo. Cada vez que você consegue vencer de glória em glória, o Senhor vai te dando vitória. E você vai ver que acaba sendo compensador o caminho de Cristo. O caminho de Cristo não existe outro melhor, porque a palavra de Deus diz que não há outro, caminho a não ser o caminho que Ele abriu para nós. Jesus, Ele é o caminho vivo que nós temos para Deus, o caminho para a salvação eterna. Amém? Um grande abraço para você e fica na paz de Deus.